Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Lembra que quando começamos a estudar ecologia, eu falei para vocês que um dos conceitos de ecologia é a ciência que estuda a interação entre os seres vivos? Lembre daquela frase que o pessoal fala que ninguém é uma ilha? Na verdade, quando os seres vivos se encontram em determinado ambiente, estabelece entre eles interações. Essas interações podem ser positivas para ambas as partes, pode ser positiva para uma das partes e indiferente para a outra parte, pode ser negativa para uma parte e positiva para a outra parte envolvida, ou quem sabe, nessa interação, ambas as partes acabam sendo prejudicadas. Essas relações que os seres vivos estabelecem uns com os outros, nós podemos classificar como relações do tipo harmônicas, onde nenhum ser vivo sai prejudicado, ou ambos são beneficiados, ou então uma parte é beneficiada e a outra, e para a outra é indiferente essa interação. E temos também as relações do tipo desarmônicas. Nesse caso, para uma parte é positiva e para a outra parte é negativa. Além disso, um outro conceito importante dentro das relações ecológicas com os seres vivos são as relações chamadas intraespecíficas, aquelas que acontecem dentro da mesma espécie, e as relações do tipo interespecíficas, que são aquelas que acontecem entre espécies diferentes. É um pouco desse estudo das relações ecológicas que vamos nos aprofundar nesse estudo nesta manhã. E para isso, eu aconselho que após assistir esse vídeo, você pegue a sua apostila, pegue o módulo onde este conteúdo se encontra, faça a sua leitura criteriosa, atenciosa deste módulo e, a seguir, resolva os exercícios que ali estão para melhor fixação do conteúdo. Espero que aproveitem este assunto tão interessante de ecologia e daremos continuidade, então, mostrando os exemplos desses tipos de relações que encontramos no meio natural. Então, por exemplo, dentre as relações harmônicas intraespecíficas, nós temos a sociedade, por exemplo, aquela formada por abelhas, cupins, formigas, chamados insetos sociais. Nós percebemos nesse tipo de relação divisão de tarefa, a presença de castas, que é uma forma de hierarquia com função social, por exemplo, rainha, operária e soldado, e também a liberdade física entre os indivíduos envolvidos. Diferentemente da colônia, que é uma outra relação harmônica intraespecífica, podemos observar aqui inquinidários como os corais e também na caravela portuguesa. Há também divisão de tarefas, assim como na sociedade, só que diferentemente da sociedade, os envolvidos numa colônia estão ligados fisicamente um ao outro. Exemplo de relações harmônicas agora interespecíficas que acontecem entre espécies diferentes. Temos aqui o inquilinismo, que vem da palavra inquilino. Nesse caso, a relação se dá quando um ser vivo mora dentro de outro ou sobre o outro sem prejudicá-lo. Nós temos aqui a relação da anêmona com o peixe palhaço, e deste lado uma relação de inquilinismo que acontece com plantas que vivem sobre árvores, e nesse momento ela se beneficia pela competição de luz, né? E é chamado, nesse caso específico, epifitismo.
vive sobre uma outra planta sem parasitá-la. Outro exemplo de relação harmônica interespecífica é a protocooperação. Nesse caso, é um mutualismo facultativo, ou seja, as espécies envolvidas, elas se beneficiam do processo, mas é uma troca de favor não obrigatória. Aqui nós temos o exemplo do crustáceo ermitão, que carrega numa concha abandonada uma anêmona, e isso beneficia a anêmona e também o crustáceo. Aves que comem carrapatos de bovinos, por exemplo, aqui o búfalo, e o crocodilo, que se beneficia da limpeza que o pássaro palito faz de seus dentes. Todos esses exemplos são trocas de favores não obrigatórios. Aqui um outro exemplo de uma tartaruga sendo limpa por peixes que estão comendo restos de sujeira e parasitas que ficam sobre ela. E chegamos então aqui no mutualismo, que agora sim é uma relação harmônica, interespecífica, e ela acontece de modo obrigatório. Ambas as espécies se beneficiam e não conseguem viver separadamente. Aqui nós temos os líquens, que é a associação de fungos com algas, e aqui são as bacteriorrizas, são bactérias que fazem nódulos dentro das raízes das plantas e ajudam as plantas então a absorver o nitrogênio importante para a produção das proteínas do vegetal. O comensalismo é um outro tipo de relação harmônica. Comensal é um ser vivo que se alimenta dos restos de alimento de um outro ser vivo, sem competir por esse alimento. São as sobras, eles se aproveitam das sobras. Aqui no caso nós temos uma arraia, isso também serve para tubarão. O animal, ao comer a presa, grande parte dessa comida é desperdiçada pelo animal e é aproveitado por esses peixes que ficam em volta, chamado rêmoras. E aqui nós temos bactérias que vivem, colonizam o intestino de mamíferos, se aproveitando de restos de alimentos que vão se transformar futuramente nas fezes. Vamos agora para as relações do tipo desarmônicas, onde há prejuízo ou para ambas as espécies que interagem, ou uma delas é prejudicada e a outra é beneficiada. Aqui nesse caso, as desarmônicas intraespecíficas, entre mesma espécie. Temos aqui a competição, por exemplo, leões machos competindo entre si, ursos polares competindo entre si. Essa competição pode se dar por meio de disputa por fêmeas, de território e de recursos também como água e comida. Uma outra relação desarmônica intraespecífica é o canibalismo, onde seres vivos da mesma espécie utilizam-se do outro para a sua alimentação. Aqui no caso, louva-a-Deus e viúva negra podem se alimentar do macho após o acasalamento. Também há relatos de canibalismo entre mamíferos, de fêmeas que acabam comendo filhotes que nascem com algum tipo de defeito físico na ninhada. Agora vamos para as relações desarmônicas interespecíficas entre espécies diferentes. Temos aqui o predatismo, é essa relação de presa e predador e que vai ajudar no equilíbrio populacional de ambas as espécies. Percebemos aqui, por exemplo, essa relação entre a população de lince e coelho e podemos observar aqui quando o pico populacional de lebre, melhor dizendo, chega ao seu ponto máximo, nós vemos o mesmo tipo de comportamento na população de lince, ou seja, essa flutuação, elas são harmônicas entre as duas
espécies, mostrando esse equilíbrio populacional que a relação de predatismo ocasiona. Um outro exemplo de relação desarmônica é o herbivorismo, e nesse caso é uma relação que envolve geralmente um consumidor primário, um herbívoro, e a planta. Nesse caso, os vegetais não conseguem se locomover para se defender da herbivoria. No entanto, existem estratégias de defesa como a produção de seivas, látex com gosto amargo, venenosas, né? Ou até mesmo a produção, por exemplo, de espinhos, acúlios, que vão dificultar a herbivoria. A competição, vimos que ela pode ocorrer entre indivíduos de mesma espécie, mas ela também ocorre de forma bem relevante entre organismos de espécies diferentes. Aqui temos hienas, abutres e chacais competindo por um cadáver de um animal morto. Quanto mais próximo esses animais compartilham um nicho ecológico, mais intensa é a competição. Quanto mais diferente é o nicho ecológico, menor a chance de animais competirem por algum recurso. O parasitismo também é um outro tipo de relação desarmônica interespecífica, e o parasitismo pode ser ectoparasita, no caso aqui o carrapato e o cão, endoparasita, no caso deste verme no interior do intestino, ou parasita intracelular, aqui no caso a toxoplasmose, doença causada por um protozoário. Lembre que todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. O amensalismo também é um tipo bem curioso de relação desarmônica entre espécies diferentes, como se fosse uma guerra química. Produtos são gerados para inibir ou impedir o desenvolvimento de uma outra espécie. Também recebe o nome de antibiose. Aqui nós temos um exemplo bastante clássico, que é a maré vermelha, que gera uma toxina gerada por algas microscópicas para controlar a população. O esclavagismo é um tipo bem curioso também de relação desarmônica interespecífica, onde um ser vivo se aproveita das atividades ou de produtos gerados por um outro ser vivo para se beneficiar. Aqui no caso, pulgões são rebanhados por formigas, os pulgões liberam gotas de açúcar, que essas formigas aproveitam para utilizar como alimento. No caso humano, um caso típico é o uso de abelhas, por exemplo, para a produção de mel e demais produtos que podem ser retirados do serviço que as abelhas acabam prestando, né, para o apicultor. Dessa forma, encerramos então o nosso estudo das relações entre os seres vivos. Reforço o convite de você observar na sua apostila, ver se há algum tipo de relação diferente das que foram citadas aqui nesta aula, e também aproveite para exercitar o seu conhecimento indo até os exercícios deste módulo e resolvendo as questões que ali estão. Obrigado por sua atenção, um forte abraço. Nos encontramos numa próxima aula. Tenham todos um bom restante de dia. Valeu!